Voltamos com Medicina e Saúde pela Rede Massa de televisão e você confere agora Medicina, o que mudou com a Covid-19. Meu entrevistado da semana é o cirurgião do aparelho digestivo, ex-presidente do capítulo Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, gestão 2015 e 2016, Dr. Tomás Masayuki Tanaka. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Soraya. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, doutor Tomás. Doutor Tomás, eu quero começar esse quadro lembrando que no Japão, quase 8 meses depois de registrar os primeiros casos do novo coronavírus, ainda não há confinamentos obrigatórios, multas ou quarentenas. Por outro lado, a vida pouco a pouco está voltando ao normal por lá. Escolas, restaurantes e bares estão abertos, os pontuais trens japoneses voltaram a estar cheios e o governo implementou campanhas nacionais para incentivar a população a viajar dentro do país e também estimulando a comer fora de casa, isso como estratégia para recuperar a economia. No Brasil, Dr. Tomás, essa conduta seria viável? Como que o senhor analisa o nosso comportamento nesse momento em meio à pandemia? É muito interessante essa abordagem sua, Soraya, porque nós estamos mostrando realidades diferentes. Lá, desde que começou a pandemia, na verdade não houve tanta restrição, mas houve um comportamento da população diferente do nosso. O povo, por si só, ele antes já usava máscara. Então, quer dizer, máscara não é novidade. Mas a gente via assim, nas reportagens que o povo, sem nenhuma necessidade de aviso, eles já sentavam com distanciamento, já andavam na calçada com distanciamento, evitaram as aglomerações. Então, hoje, no Brasil, ainda não dá, porque certamente aquela taxa chamada R0, que é o índice de infecção do vírus, lá no Japão deve estar bem baixo. E aqui no Brasil ainda não. A gente diz que o vírus continua circulando. Então, o comportamento não poderá ser imitado aqui no Brasil. Tá certo. Doutor, a tendência na média móvel de mortes aqui no país segue em estabilidade, né? Ou seja, o número não apresentou quedas nem altas representativas em comparação às semanas anteriores. Alguns estados do Norte e Nordeste tiveram um aumento nos casos. O Paraná foi classificado em estabilidade. Agora, eu queria saber do senhor qual é a sua avaliação sobre a condução da pandemia aqui em Cascavel e quais medidas foram tomadas ou serão incorporadas na Gastroclínica Cascavel, onde o senhor é diretor e está à frente da comissão Covid da clínica. Então, Soraya, desde que começou a pandemia, houve um pico grande em abril, maio, e o Cascavel foi o ponto mais alto do Covid no Paraná, comparado no Paraná inteiro, foi Cascavel. E depois Toledo. E as medidas tomadas pela prefeitura foram muito eficientes no sentido de preservar assim, os aglomerados e houve um lockdown naquela época. Aquilo surtiu efeito e as taxas foram caindo. E fazem umas 6 ou 7 semanas que eu venho acompanhando que está estável em termos de 5% a taxa de aumento do Covid. Quer dizer, eram mais ou menos 40 casos por dia. Tá? Mas o que eu observei é que depois do feriado do 7 de setembro, que houve uma flexibilização maior, esse número passou a ser agora em torno de 98, a média. Então, de 40 passou para 98 casos por dia. Quer dizer, estatisticamente, não muda muito. Estamos em torno de 5,5% por semana, a cada semana. Então, não houve grande aumento, mas o número de casos diários aumentou. Mas a taxa de ocupação de UTI, de enfermaria, está estável. O senhor acha, então, que a condução até o momento aqui em Cascavel tem sido eficaz? A condução das autoridades tem sido muito boas. Então, o sistema de saúde está preparado, os médicos estão preparados. E a população, doutor Tomás? O que o senhor tem
Olha, visto por aí? Qual que é a sua análise? então, assim, como médico, o que eu tenho observado é que a situação Covid, ela está gerando um estresse muito grande na população, tá? E vem assim, aflorando muita ansiedade. Então, o que está acontecendo na minha ótica é que as pessoas estão, assim, como se fala, chutando o pau da barraca. Estão cansadas da situação, então é como se fosse aquela situação, então eu quero que venha logo a doença, tipo nesse tipo de pensamento, muitas pessoas estão, assim, relaxando a guarda, Entendi. tá? E é um comportamento que eu acho que é muito perigoso, por quê? Porque agora, faltando pouco tempo, na minha ótica, para que essa situação se resolva, que eu acho que vai se resolver com a vacina, então é hora de a gente continuar cuidando, pois o vírus está circulando. Então, se a gente abrir a guarda, nós vamos pegar a doença. Certo seria um equilíbrio. A gente sabe que a economia é importante, que a gente não pode abrir mão disso, mas ao mesmo tempo tem que ter uma certa coerência, né? No sentido de todo mundo se reunir no mesmo lugar, todo mundo ir para o comércio no mesmo Ó, momento. isso aí, ó, eu vejo assim, não precisaria haver nenhum lockdown se houvesse uma consciência coletiva. Quer dizer, as lojas estariam todas abertas, os restaurantes estariam todos abertos, a economia poderia estar fluindo se, por exemplo, eu preciso comprar uma calça, então eu vou no shopping. Eu vou ao shopping, se aquela loja onde eu quero comprar está assim, uma lotação, eu espero, ou eu volto depois, ou eu volto no dia seguinte, quer dizer, com essa consciência não precisaria fechar nada. Tudo poderia ficar funcionando temos que evitar aglomerados, festas. Eu sei que o pessoal está ávido para se encontrar, para se abraçar, mas eu diria que agora ainda não é hora. Tem que ter um pouco mais de paciência, né? Doutor Tomás, você falou em vacina agora há pouco. Ela será suficiente para acabar com essa doença? São 4 vacinas que estão sendo testadas ou mais nesse momento? Então, são 4 vacinas sendo testadas e tem mais 2 também em fase avançada de testes, quer dizer, eu diria que as vacinas já estão naquela fase de testes em humanos, então a fase já terminal de verificar a eficácia, efeito colateral. Então, eu acredito que em breve, tá? Esse breve eu não consigo precisar. Será que em dezembro teremos? Mas a vacina resolverá o problema do Covid. Que bom. O doutor Tomás está comentando aqui, e as previsões são, muita gente, os otimistas acham que até o final do ano nós teremos uma vacina. Mas só para a gente clarear aí para vocês podem até pesquisar mais a fundo, tem aí a primeira que chegou na capital do Brasil, em Brasília, foi a Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, né? Tem a D26CoV2 também, da Johnson Johnson, a Sinopharm e a Sputnik, que é a russa, né? E fora isso, aí o senhor comentou de mais 2, que é a de Oxford, né? E também tem mais uma que acho que é da Pfizer, que está sendo, ainda já estão sendo testadas. Tem muita gente se movimentando nessa área. Doutor Tomás, para a gente finalizar, o que o senhor recomenda, o que a gente deve fazer? Quais são, além do que o senhor já falou, as recomendações pontuais que o senhor poderia fazer para a população para a gente evitar uma nova onda de contágio do coronavírus? Então, Soraya, eu vou, assim, sendo repetitivo para a população, quero dizer que devemos evitar a todo custo os aglomerados, então as festas, os encontros de finais de semana, com todos os jovens sem usar máscara, eles têm que ser de todo evitado. Falta pouco, pessoal, então temos que ter esse conceito no trabalho, na família, os filhos também manterem aquela conduta de higiene, sabe? Isso tudo é importante. Tudo aquilo que a gente já sabe, temos que manter mais um pouquinho. Já está esgotando a nossa paciência, mas nós temos que ter mais pacientes que o corona. É verdade, né? E aprender um pouquinho com o povo japonês, né? Essa cultura fantástica milenar, aí ter mais equilíbrio, mais coerência, sermos mais cuidadosos. Doutor Tomás, antes da gente finalizar, amanhã é dia do médico, 18 de outubro é dia do médico. Então, o Medicina e Saúde, a Rede Massa, vai fazer uma pequena homenagem ao senhor
para homenagear também todos os médicos que já passaram por aqui. Então a gente vai entregar aqui, ó, lírios brancos para o Dr. Tomás. E por que lírios brancos, Dr. Tomás? O lírio representa doçura, representa pureza, mas representa o sentimento fraternal e paternal, é o que a gente daria para um pai. E eu sei que os seus colegas, os seus pacientes, os seus colaboradores o têm como um pai. Então, está representado aqui na forma do lírio branco. Parabéns pelo médico que o senhor é. Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu quero dizer que, ao receber, eu estou recebendo por toda a classe médica, por todos os profissionais aqui, meus amigos, todos que engrandecem e me orgulham assim, de ser médicos. Muito obrigado a todos. Que bom, parabéns, viu? E parabéns a todos os médicos, né, que passam pelo programa, que enriquecem tanto Medicina e Saúde com suas colaborações e nesse momento de pandemia, muito mais ainda. Doutor, bom fim de semana, tá bom? Bom fim de semana a todos. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, desejando para todo mundo um fim de semana bem abençoado, um início de semana melhor ainda. A gente se vê no próximo sábado, 1:45, aqui na Massa. Até lá!